Bom, gente, eu falei pra vocês que eu ia voltar a falar sobre o câncer que eu tive e tal, porque excluí os meus vídeos e nem sei onde encontrar. Só que o meu ponto de vista agora vai ser um pouquinho diferente. Talvez o tempo que eu tenho aqui não vai dar pra gravar em uma parte só, agora que eu vou falar da parte da quimioterapia. Mas se não der, vai ter parte 2 e, enfim. Os meus primeiros vídeos que eu gravei sobre isso, eu falei muito sobre o pós-químio e falei rapidamente da doença em si. Só que eu acho que o importante, se eu quero prestar um serviço para as pessoas, é falar da doença sim e principalmente da quimioterapia, tá? O que aconteceu? Quando fizeram a biópsia do nódulo que eu tinha, do nódulo não, do pólipo que eu tinha no intestino, deu que era benigno, porque pegaram justamente a parte dele que era benigna. E quando fizeram do pólipo inteiro, porque tiveram que cortar uma parte do meu intestino, 4 centímetros, porque o pólipo tinha 2 centímetros e pegaram 1 e 1 de cada lado, né? Só para ter certeza mesmo, para deixar limpinho. O que aconteceu? Descobriram que uma parte dele tinha malignizado. 25% dele, porque as pessoas falam muito em porcentagem sempre. Então foi uma pequena parte, malignizou por quê? Porque demorou demais para perceber que tinha esse pólipo e para retirar ele. Então ele ficou muito tempo ali e ele acabou malignizando, né? Por isso, gente, que às vezes um nódulo, os médicos têm que ficar olhando você sempre fazendo acompanhamento. Por quê? Porque se ele começar a crescer, se ele começar a apresentar algumas características, tem que retirar. E aí, gente, que vem um negócio interessante que no final eu vou fazer a conexão. Quando eu ia fazer ultrassonografia mamária, aparecia um nódulozinho no meu seio, mas era benigno, não tinha problema nenhum. Sempre que eu fazia, ele tava lá, bem pequeno, nunca crescia. E ok. Não vou deixar pro final que eu vou esquecer de falar isso. Depois da quimioterapia, ele desapareceu, tá? Então, quando a gente fala que é uma quimioterapia inteligente, porque só mata células suspeitas, e eu digo para vocês que nem todo suspeito é culpado, foi nesse sentido aí. Esse nódulo, ele era benigno e ele acabou por desaparecer, né? Ok. E aí, quando eu fiquei sabendo desse resultado, gente, o mundo desabou. Mas a gente pensa assim, não tem jeito, vamos enfrentar. Porque se você não fizer quimioterapia, você tem 50% de chance de ter a doença de novo. Quando você faz a quimio, essa porcentagem cai para 15%. Eu não sou muito boa com porcentagens, tá? Mas enfim. Isso aí é uma possibilidade que qualquer pessoa tem de ter câncer, não necessariamente uma pessoa que já teve. A quimioterapia que eu fui fazer era uma quimioterapia branca. Eles falavam a diferença entre a branca e a vermelha. A branca não cai cabelo, a vermelha cai cabelo. O meu pai começou a estudar muito, ele era cardiologista e ele começou a estudar muito sobre oncologia. E ele já tinha me adiantado que era um tratamento que não ia cair cabelo, era um tratamento que a maior parte dele seria feita em casa. E não deu outra. Eu ficava 2 horas na clínica tomando medicamento e colocaram um catéter que a cicatriz já até sumiu, por incrível que pareça. Colocaram um catéter e eu ia para casa com um negócio igual uma pochetinha com um tubo assim, com medicamento. E era assim, eu ia na quarta, de 15 em 15 dias, quarta-feira, eu ia lá, tomava o medicamento lá, no próprio catéter, tá? Pelo próprio catéter. De lá, eu já voltava com esse tubinho para casa e na sexta eu ia para retirar. E, gente, eu vou falar para vocês, eu tinha uma semana de descanso.
E essa semana era de cão. De cão. Eu não tive náusea, tá? Mas de qualquer jeito, hoje em dia, gente, a quimioterapia, os médicos, eles têm remédio pra tudo que você sente de reação adversa, tá? Inclusive, eu não tive náusea, mas teria medicamento para náusea, um chamado até Vonal que eles receitaram, caso eu tivesse. Como eu não tive, ok. E eu tomei um outro que eu esqueci o nome, que esse daí só era comprado com receita porque eu tive formigamento nas pontas dos dedos, das mãos, dos pés e no lábio. Tudo que é membrana fica muito sensível. Então, assim, invariavelmente também eu tinha diarreia por causa disso também. Quando eu tomava bebida gaseificada, era uma sensação bem estranha na língua e no céu da boca. E esse formigamento, eu tomava um remédio para o formigamento. E faz muito tempo, gente, que eu passei por quimioterapia e até hoje eu sinto esse formigamento nos pés de vez em quando tá muito frio. Mas o que eu quero falar pra vocês? Em primeiro lugar, a família é tudo, tudo. Eu tive a minha família perto de mim o tempo todo. E, gente, a minha mãe, toda mulher, ela tem a sensibilidade, né? A minha mãe, ela ficou por conta de detalhes, tipo, quando você tá fazendo químio, você, em primeiro lugar, tem que ter uma alimentação reforçada, balanceada, e você tem que comer comida fresca. Por quê? Você não pode ficar comendo comida congelada, ou comer no outro dia comida que foi feita hoje, porque isso aí você fica sensível, seu estômago fica muito sensível, você fica sensível. E a minha mãe, ela além de estar do meu lado o tempo todo, como meu pai, meu irmão, meus tios, a minha avó uma parte do tempo, a minha mãe ainda cuidou muito dessa parte aí, tá? De alimentação. Isso foi muito importante, gente, porque você faz uma semana assim, na outra você descansa. Quando você, essa de descanso é quando você vai sentir os piores sintomas, tá? Que você vai passar mais mal, que você vai se sentir mais fraco. E na hora que você começa a melhorar, já tá na hora de você ir de novo para aqui. E nessa semana de descanso, você tem que fazer um exame de sangue, eu acho que é hemograma, mas é um exame específico que para ver como tá a sua imunidade. E se ela estiver baixa, você não pode tomar químio na outra semana. Tem que esperar a sua imunidade voltar. Em alguns casos, tem que tomar até medicamento para isso, tá? Isso acaba atrasando muito a vida, mas eu, graças a Deus, e a minha alimentação reforçada, eu não perdi nenhuma semana de químio e nem meu pai, gente. Sabe as receitinhas da vovó? A gente usou todas, que ninguém acredita, que ninguém acha que vai funcionar. Pois bem, elas funcionaram e muito bem, tanto para mim quanto para o meu pai. O meu pai, infelizmente, faleceu porque a quimioterapia não deu resultado nele, porque o meu pai não pôde fazer cirurgia. Ele tinha que combater o câncer dele com químio e com radioterapia, mas elas não foram suficientes porque era um câncer muito agressivo. Mas de tudo que foi proposto para ele fazer, ele não perdeu nada, porque a imunidade dele estava sempre muito boa, por ele se alimentar muito bem. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Que já tá acabando o meu tempo.